Que assim seja. Bom, queridos, aqui um texto muito conhecido, o irmão evangelista já fez uma narrativa bem breve, mas de muito poder. Para quem conhece a palavra sabe que tudo que foi dito, embora ele falou um pouco, mas ele foi bem objetivo no que foi dito aqui. Nós temos aqui uma história muito linda e maravilhosa, a qual fala de uma amizade e fala também de um momento em que Jesus aparentemente dá-se a entender que Jesus não deu importância para a dificuldade de um amigo que se chamava Lázaro. E ali os discípulos chegaram ao encontro dele e falaram: olha, aquele que tu ama está doente, está enfermo, vai morrer. E Jesus, aqui o texto vai dizer também que Jesus não foi imediatamente para lá. Jesus, com muita sabedoria, com muito entendimento do propósito. Porque, irmãos, Jesus não se deixava levar por emoção. Jesus mantinha o foco no seu propósito. O que importava para Cristo era o seu propósito, não as circunstâncias, porque as circunstâncias não definem resultados. Nem tudo que começa errado termina errado, como também nem tudo que começa certo termina certo. Mas Jesus era perfeito no seu plano, na sua missão, e ali os discípulos até talvez não tenham entendido o porquê Jesus não largou tudo que estava fazendo e foi imediatamente socorrer o seu amigo. A gente vai estar falando para vocês, compartilhando o segredo dessa passagem. Existe um segredo que talvez vocês possam ter ouvido, né? Ou se não ouviram, com certeza vocês serão edificados nessa noite através da revelação dessa palavra. A gente sabe que Deus ele acompanha cada ser humano desde o dia que ele é gerado, ou até mesmo antes de ser gerado no ventre da sua mãe. Ele nos conhece antes mesmo do ato ali entre o homem e uma mulher, a qual gera uma vida dentro do útero da mulher. Deus ele já nos conhece, porque antes de sermos gerados no útero da mulher, nós somos gerados primeiramente no coração de Deus. Então primeiro somos gerados no coração de Deus, para depois sermos concebidos pelo útero feminino. Então Deus sabe que lá na criação ele criou Adão, e após a sua criação maravilhosa, e ele viu que foi bom a sua criação, teve uma coisa que Deus viu que não era bom, que o homem ficasse só. Então, pelo fato de ele perceber que a solidão é uma doença da alma, ele não permitiu que o homem ficasse só. Ele permitiu que o homem tivesse uma companhia que se chamou Eva. E nós sabemos de toda a história, eu estou aqui para narrar essa história, nós sabemos do motivo da queda, que aconteceu a queda, porém o porquê que eu retorno nesse fato ocorrido há milhares e milhares de anos atrás. Eu volto nesse episódio porque, vejam bem, Adão e Eva pecaram, erraram, foram destituídos da glória de Deus, e todos nós, como está no livro de Romanos, diz que estávamos excluídos da glória de Deus. Porém, uma coisa Adão e Eva não perderam: a presença de Deus. Eles caíram e consequentemente veio a morte, mas eles não perderam a presença de Deus, porque mesmo depois da queda, Deus estava presente na vida de Adão e na vida de Eva. Isso quer dizer que nós, mesmo pecando, mesmo errando como nós erramos, Deus permanece em nossas vidas. Muitos dizem que Deus não está na vida de um ímpio, de uma pessoa que não declara sua fé por Jesus. Eu mesmo cheguei há um tempo a pensar isso, irmãos, mas é errado, porque Deus está perante a existência de todo ser humano, pelo fato dele ser um espírito de vida. Então todo ser que é vivo tem a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, um ateu não andaria, não falaria, ele seria apenas um boneco de barro. Vocês lembram que Deus, quando fez Adão, ele fez o quê? Um boneco de barro. Aquele boneco não falava, não via, não andava, não se
pensava, e somente depois que Deus deu a sua Shekinah, o sopro de vida, aquele boneco passou a ter vida. Então todo ser, crendo ou não crendo, ímpio ou cristão, se ele está vivo, ele tem Deus na sua vida. A presença de Deus se faz naquele local. Todo ser que respire, que louve ao Senhor, porque Ele é a presença, Ele é a vida, como também Ele é a morte. Ele gera o nascimento e Ele também define o sepultamento. Então nós estamos retornando para saber que Deus viu que a tristeza grande do ser humano seria a solidão. Então mesmo depois de Adão e Eva pecar, Deus estava presente. Deus estava lá, irmãos. E Adão e Eva estavam desesperados porque tiveram até medo de Deus, mas Deus estava ali socorrendo Adão e Eva. Toda a dificuldade que eles tinham, Deus estava ali socorrendo Adão e Eva. Da descendência de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel e Deus estava lá. Caim, o que tu fizeste? Deus estava lá. Caim pecou, mas Deus falou: quem matar Caim vai se ver comigo 7 vezes mais, porque Deus estava com Caim. Deus estava lá. Então você nunca estará só. Pastor, eu pequei. Deus está contigo. Pastor, adulterei. O cair é do homem, levantar é do Senhor. Ele está contigo. João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Veja bem, estou falando, Deus está conosco aqui na terra. Aqui na terra. No céu nós sabemos que Ele vai separar joio do trigo, bode das ovelhas. Amém? Então vamos lá. O primeiro tema fala que Ele nos socorre. Amém? A primeira afirmativa da campanha, que Ele nos socorre. Então, dentro desse texto que nós lemos de Lázaro, né, a gente sabe que Lázaro, ele morreu realmente. Jesus não foi socorrer e falou: olha lá, a enfermidade não é para a morte. Não é isso o texto que nós lemos? Que foi lido aqui por mim, pelo evangelista. Então veja bem, mas só que Lázaro morreu, irmãos. Lázaro foi sepultado, morreu mesmo, realmente, no corpo físico. Mas será que Jesus se enganou? Porque Ele falou: olha, a enfermidade dele não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas nós sabemos que quando Jesus chega lá, Lázaro realmente estava sepultado há 4 dias. Inclusive a Bíblia vai dizer no próprio capítulo que Jesus até chorou. No versículo 35, é o menor versículo da Bíblia, vai dizer que ele chorou de tristeza, ele se entristeceu. Mas veja bem, existe um plano todo de Deus ali, que quando nós olhamos com os olhos humanos, nós não conseguimos entender. Mas quando nós olhamos com o Espírito de Deus, que habita onde? Em nós podemos entender por que Jesus não se preocupou em salvar a vida de Lázaro. Porque o plano de Cristo não era salvar quem morre. Quem vai morrer, porque do pó viemos, ao pó retornaremos. Quem Jesus queria salvar então? Se Ele não queria salvar a vida de Lázaro, Ele ia para salvar alguém. Porque onde Jesus vai, irmão, tem que ter salvação. Aonde Jesus vai, tem que haver salvação. Jesus nunca deu uma viagem perdida. Eu não vim de longe para pregar nessa noite para dar viagem perdida. Eu estou aqui porque tem salvação nessa noite. Se você crer, verás a glória de Deus para dentro do texto. Então, quem, irmãos, que Jesus queria salvar? Vamos ler aí, no João 11, vamos ler o versículo 45. Veja bem, no versículo 45, vai dizer o seguinte: todos acharam aí, né? Amém? Então vamos lá. Muitos dos moradores de Judá que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fez, fizeram o quê? Então houve
houve salvação naquele lugar. Então, a partir de hoje, irmão, vocês descobriram que Jesus não se preocupou em salvar Lázaro, porque o plano dele, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Então, ele não se preocupou. Se Lázaro morrer, depois eu ressuscito e tudo bem. Ele é o Criador dos céus e da terra. Toda a vida foi feita através dele. O Evangelho de João mesmo diz que tudo é dele, por ele e para ele. Sem ele nada que se fez foi feito. Então veja bem, Jesus não se preocupou em salvar o seu amigo, porque Jesus queria resgatar almas para o reino. Então nós não entendemos o plano de Cristo. Muitas das vezes os discípulos falavam: Senhor, por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor não fez aquilo? E Jesus falava: o que eu faço agora vocês não sabem, mas depois entenderão. O que eu faço agora vocês não compreendem, mas um dia vocês entenderão. Porque nós olhamos por fora e Deus olha por dentro. Deus não olha como olha o homem. Nós olhamos por fora e Deus olha por dentro. Por isso que não conseguimos entender. Para entender a sua vida, não olhe pelo espelho. Olhe para a sua alma, olhe para dentro de você. E aí você vai passar a entender realmente quem você é. Porque por fora você pode parecer uma pessoa do bem. Você pode estar do lado de uma pessoa que por fora, você vai botar a mão no fogo por ela. Irmãos, não julgue por fora. Não julgue por aparência. Porque o segredo do ser humano está dentro da sua alma. E Jesus conhece um por um dentro da sua alma. E ali a gente lê o texto, viu que aqueles homens que estavam ali, que viram Jesus ressuscitar, um homem que estava morto por 4 dias, inclusive depois Lázaro foi assassinado novamente. Ele voltou para a sepultura logo após ter sido ressuscitado, porque é a lei natural da vida, nascemos e retornaremos para o pó. Então Jesus ali, através daquela morte de Lázaro, e foi bem claro, ele falou com o discípulo: a morte de Lázaro, a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus, para a glória do nome do Filho de Deus. E ali assim o fez. Ele ressuscitou Lázaro, e ali muitos creram nele. Muitos creram nele. Então ali ele provou claramente que ele nos socorre, porque imaginam, Marta e Maria, que era irmã de Lázaro, estavam desesperadas ali pela perda do seu irmão querido. E Jesus falou para Marta, olha, no versículo 25 a 26, ele fala: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê na minha palavra, nunca morrerá. É o poder da vida e o poder da morte. Todo o governo estava sobre o homem de Cristo, através da autoridade que lhe foi dada pelo Pai, pelo Criador. Então ali Lázaro estava morto, e Jesus falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro retornou através do milagre à sua vida, trazendo ali o socorro mais presente naquele momento. Era a presença do próprio Deus encarnado na pessoa de Cristo. E ali, aquela irmã Marta, aquela irmã Maria, que estava em lágrimas, junto com Cristo também, porque ele também estava lacrimejando, triste. A palavra fala: chorai com quem chora, mas alegrai com quem se alegra. A palavra fala que o choro só dura uma noite, que a alegria vem ao amanhecer. E o amanhecer chegou para Marta, o amanhecer chegou para Maria, o amanhecer pode chegar para a sua vida, se assim você crê na palavra de Deus. Mais presente. Pastor, o senhor pode me socorrer? Nem sempre, irmãos. Nem sempre, eu não sou onipresente. Uma mãe pode socorrer o filho? Nem sempre. Nem sempre. Um pai pode socorrer o filho? Nem sempre. O presidente pode? Nem sempre. O governador, o prefeito, o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho? Nem sempre. Eles poderão te socorrer, mas Deus te socorre até os confins da terra. Elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não importa se eu
no Brasil, não importa se é na China, não importa se é na sua casa, não importa se é no seu trabalho, se você precisar do Senhor e buscar a sua face, Ele te socorrerá, porque Ele nos socorre. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós sabemos da história lá de Atos capítulo 7, um momento também que a gente precisa entender essa passagem, é muito difícil de compreender. Estevão, um jovem diácono, pregando o Evangelho, e ali aqueles homens armaram para ele, e ali ele pregando a verdade da palavra, e as pedras vinham em direção a Lázaro, e as pedras vinham e ele pregava, e as pedras vinham e ele pregava, e as pedras, por quê? A árvore que dá fruto só leva o quê? Louvado seja Deus. E Estevão dando fruto. Pastor, que fruto Estevão estava dando? Para levar tanta pedrada, tinha um jovem segurando uma capa e olhava para aquele homem sendo apedrejado. Aquele jovem se chamava Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Pastor, por que Deus não salvou Estevão? Porque Deus não queria salvar Estevão, porque do pó viemos, ao pó retornaremos. Ele queria salvar um jovem que estava ali, olhando, segurando uma capa. Esse jovem se chamava Saulo de Tarso. E vocês sabem quem é ele, né? Precisa falar? Precisa apresentar esse grande missionário, o segundo missionário na Escritura Sagrada depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Deus converteu Paulo, o processo de conversão foi ali, porque Paulo olhava Estevão sendo apedrejado, e a Bíblia diz que Estevão estava vendo quem? A própria face de Cristo. O céu se abriu, os anjos se levantaram, e Jesus se levantou. Jesus fica sentado no trono, ele só levanta quando chega a nossa hora, porque você não vai receber uma visita na sua casa sentado no sofá, vai, irmão? Não, se você receber uma visita, se você estiver sentado, você tem que fazer o quê? Você tem que levantar, abrir a porta e pode entrar. Louvado seja Deus. Estevão vendo ali o Senhor, o próprio Cristo, o céu se abrindo. E interessante que aquele homem estava recebendo o quê? Pedradas. Mas pastor, por que Estevão viu Cristo no momento de pedrada? Porque Estevão não olhou para as pedras, ele olhou para o céu. Estevão não deu olhada para a pedrada, ele não se importou com as pedradas, ele olhava para Cristo. Você às vezes dá atenção à deformação, você dá atenção ao seu vizinho que está te incomodando, você dá atenção àquela pessoa que é usada pelo demônio para tirar o seu foco de quem? De Cristo. E Estevão não olhou para as pedradas, porque os seus olhos estavam fixados em Cristo. E assim nós temos que viver aqui na terra. Nós vamos receber pedrada, vamos. Se você pregar o verdadeiro evangelho, eu levo pedrada constantemente, mas eu não desvio meus olhos do Senhor, porque é de lá que vem o meu socorro. É de lá que me vem a esperança de entrar no céu. Então, Jesus estava ali, aparecendo para Estevão, e não impediu Estevão de ir a óbito. É claro, porque ele queria receber Estevão no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E a propósito, lembra lá de Lázaro? Jesus não se preocupou de Lázaro, ele queria resgatar as almas dos ímpios que estavam lá da mesma forma. Ele não se preocupou com o corpo físico de Estevão, porque ele estava se preocupando com a alma de Saulo de Tarso. Então ele resgatou ali Saulo de Tarso e fez de Saulo um grande homem da sua vontade e do seu querer. Em Atos capítulo 16 também nós temos lá um texto que vocês vão passar a olhar diferente a partir dessa noite. Tenho certeza que vocês agora vão mudar quando vocês ouvirem o que eu vou pregar, porque lembre-se, nós olhamos para as coisas óbvias, mas nem tudo de Deus a gente vai compreender. Jesus fala, vocês não vão entender o que eu estou fazendo, mas lá na frente vocês vão compreender. Talvez até hoje vocês possam não ter entendido. Atos 16 fala de Paulo e Sila, o Paulo, aquele jovem que estava olhando Estevão lá ser apedrejado, ele mesmo estava lá com Sila, sabe onde? Dentro de uma prisão, um cárcere inferior. Ele tinha acabado de ser humilhado,
possamos ter a fé desses homens, de Paulo e Silas, e ali eles louvaram e glorificaram a Deus, e a Bíblia vai dizer em Atos 16, que o muro tremeu, e os alicerces da prisão de Paulo e Silas foram ao chão, as algemas foram quebradas, destruídas, os cárceres, as celas se abriram. Aí, irmãos, você vai falar, olha, Deus é poderoso, Deus queria salvar Paulo e Silas, não é isso? Deus arrebentou as correntes de Paulo e Silas para salvar Paulo e Silas. Irmãos, em nome de Jesus, essa noite acabou isso. Deus não queria salvar Paulo e Silas, porque Paulo e Silas já eram salvos, de glória a Deus. Paulo e Silas estavam presos, mas eles já eram libertos, mas tinha um homem ali que ainda estava acorrentado pelo pecado, acorrentado pela agonia, pelo sofrimento, pela dúvida, pela incerteza. Aquele homem era o carcereiro de Filipos. Paulo e Silas estavam ali com um propósito, não serem libertos, mas ajudar aquela alma a ser liberta. E quando aquele homem ia tirar a própria vida, aí Paulo e Silas falaram para ele não cometer o suicídio. E ele perguntou: o que eu posso fazer para salvar a minha vida e da minha família? E Paulo ali, um instrumento de Deus, poderia morrer naquele momento, porque o plano de Deus não era para eles já estavam salvos, já estavam libertos. Paulo e Silas falaram o que nós conhecemos: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. E ali aquele homem foi liberto. Embora Paulo e Silas estavam na prisão, o prisioneiro era outro. Era aquele que olhava e cuidava dos prisioneiros. Na verdade, ele achava que estava livre, mas ele era um prisioneiro dentro da sua alma. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que Deus socorreu um ímpio. Mas veja bem, ele para socorrer aquele ímpio, porque lembra no início da pregação, eu falei que Deus está na vida de todos. Deus não faz acepção de pessoas aqui na terra. Basta clamar o seu santo nome, basta buscar o Senhor. Nós temos exemplo do ladrão na cruz do Calvário. No último segundo de vida, ele vivia uma vida de pecado. A sociedade discriminava, a sociedade falava que ele não prestava, mas lá no último momento de vida, Deus poderia salvar Jesus ali, não poderia? Tirar Jesus da cruz. O ladrão falou: olha, você não é filho de Deus? Então se salva aí, salva a gente. Mas lembre-se que eu falei, o plano de Deus não era salvar quem já é salvo. Não era salvar, o plano de Deus era salvar quem estava condenado. E ali Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele socorreu um homem na cruz do Calvário. E como ele não nos daria todas as coisas se assim nós pedirmos? Pedir, dá-se-vos-á. Se creres, verás a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então vamos lá, temos aqui, irmãos, finalizando a primeira afirmativa sobre o socorro de Deus. O socorro de Deus, ele é um socorro presente para quem é salvo e para quem não é salvo, porque enquanto há vida, há esperança. Então nós não podemos abandonar pessoas na rua por não crer em Jesus. Nós temos que provar a ela o poder de nosso Deus através da nossa fé. Se não for pela fé dela, que seja pela sua. Eu visito hospitais, eu sei que tem pessoas do candomblé, eu sei que tem pessoas do espiritismo, mas eu não vou lá julgar a fé de ninguém, eu vou lá ativar a minha fé para que eu veja a glória de Deus. Muitas pessoas foram curadas através da minha oração, mas eu tenho certeza que Deus não curou elas para a fé delas, mas para a minha fé, para me fortalecer na fé, porque eu sei que existe um mandamento sobre cada um de nós. É meu nome, curai enfermos, expulsai demônios e ressuscitai mortos. Segunda afirmativa da campanha: Jesus não se esquece de ninguém.
Como eu falei, uma mãe pode esquecer do seu filho gerado do próprio ventre. Todavia, que essa mãe venha a esquecer de um filho gerado do próprio ventre, segundo o livro de Isaías, todavia, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 29, 11, ele fala, bem sei eu o pensamento que tenho pensamento de paz e não de mal. O pensamento que ele tem de vós. Bem sei eu o pensamento que tenho de vós. Pensamento de paz e não de mal. Para dar os fins que desejarem. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e eu te encontrarei. Quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja bem. Ele não esquece de ninguém. Porém, é preciso que você aprenda uma coisa muito importante que eu aprendi. Jesus não é chegado. Nós olhamos para Cristo somente como uma chegada. Todo joelho vai se dobrar, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, Jesus não é chegado. Ele não afirma ser chegado. Jesus no Evangelho de João 14, ele fala, eu sou o caminho. Ele não é chegado, ele é o caminho. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele não é chegado da nossa história, ele é o caminho da nossa história todos os dias. Pastor, e amanhã? Não vos preocupeis com amanhã, Mateus capítulo 6. Não vos preocupeis com amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Pertence a Deus. Não vos preocupeis que vai comer, vai beber. Ele é o caminho, então ele está conosco no caminho até a chegada. Pastor, e se eu não quiser esse caminho? Quando você chegar na chegada, ele vai falar, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Mas eu expulsei demônio, curei enfermo, mas no caminho você não me conheceu. Não adianta querer conhecer Jesus na chegada. Você tem que querer Ele no caminho, na verdade e na vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor dos Exércitos. E Ele afirmou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja bem, essa palavra ela é específica para quem crê no seu santo nome. Deus, ele é para todos, não faz acepção de pessoa. Pastor, como assim? Ele bota o sol para brilhar para todo mundo, sim ou não? O dia amanhece para todos, ou só para crente? Só para cristão não, né? Para todo mundo. Então Deus é para todos. Mas o caminho é somente através do nome de Jesus. Por isso que ele fala, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Sem mim nada podeis fazer. E quando nós nos convertemos em Cristo e aceitamos o seu santo nome, ele fala, se creres em mim e minha palavra estiver em vós sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Louvado seja Deus. Vamos abrir para finalizar João 14. Vamos ler aí o versículo 15, né? João 14, do versículo 15 até o 23. Para finalizar, louvado seja Deus, eu não quero estar dentro do cronograma, do horário. Eu creio que o que precisava pregar já foi dito. Amém, irmãos? Já receberam a palavra? Louvado seja Deus. Vamos lá, diz assim no 15. Se você me ama, guardarão meus mandamentos, e pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, consolador, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque está com vocês e ficará unido a vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, mas um pouco de tempo, e o mundo não me verá mais, mas
vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Quando o dia chegar, compreenderão que estou unido ao meu Pai, e vocês a mim, e eu a vocês. Amém? Até aqui só. Amém? Aqui é a promessa do Senhor. No Evangelho de João 14, lá no início, ele fala assim, eu li do 15, mas no início do capítulo 14 ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: irei preparar um lugar para vós, e quando estiver pronto, eis que voltarei novamente para buscar os que são meus, para que aonde eu esteja, vós também estejai, não só hoje, não só amanhã, mas eternamente, pela graça de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar pela sua vida. Na verdade, a senhora foi.